27 de janeiro de 1945. O campo de concentração de Auschwitz era libertado. Hoje, decorridos 50 anos, os sobreviventes tentam passar aos mais jovens o que foi aquela época de sofrimento, para que jamais se repita. Conosco em Mosaico está o escritor e jornalista Ben Abraham, que passou por tudo isso. A reportagem é de Alberto Danon. Foi comemorado no último dia 27 de janeiro, 50 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, o terrível campo de concentração nazista, que infelizmente matou milhares, aliás, melhor dizendo, milhões de vítimas inocentes. O Holocausto teve 6 milhões de judeus como vítimas que sucumbiram frente à barbárie nazista. Hoje vamos conversar com o escritor, o famoso escritor Ben Abraham, que retrata em seus livros, na maioria dos seus livros, o Holocausto. Ben Abraham, prazer em receber o nosso programa. Prazer é meu. Eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso telespectador como foi a sua experiência nesses anos difíceis. O que te posso dizer sobre a minha experiência sobre estes anos difíceis? Tudo eu escrevi no meu livro, É o Mundo Silencioso, que são meus depoimentos durante todos esses anos. Os anos foram muito difíceis. Para você ter uma ideia, na nossa cidade Lodz, antes da guerra moravam 360 mil judeus, destes sobreviveram só 1.500. Quando libertado, pesava 28 quilos, esteve com tuberculose, com disenteria e tudo. Agora, o que se passou no meio, Deus testemunhou. Presenciei maiores atrocidades já praticadas por homem contra homem. Eu vi fuzilamentos em massa, enforcamentos em massa. Eu vi as filas enormes das pessoas na frente das câmaras de gás. Eu vi os crematórios funcionando dia e noite, dos cujas chaminés jorrava fumaça negra junto com fogo. Senti nas minhas narinas o cheiro da carne queimada. Eu vi crianças pequenas que nem sabiam falar ou andar, arrancadas dos braços das suas mães, tendo suas cabecinhas esmagadas contra muros. Eu vi tudo isso, presenciei tudo isso. E naquela época, jurei a mim próprio, em caso que Deus me permita sobreviver à guerra, contarei ao mundo tudo o que presenciei, tudo o que testemunhei, para que desta maneira não permitir e prevenir que as mesmas atrocidades se repitam contra quem quer que seja. Aqui eu gostaria de salientar uma coisa importantíssima, que Hitler não visava só judeus. Eram 6 milhões de judeus. Ele visava todos os povos considerados pela sua nefasta teoria racista como inferiores. Foram 500 mil de ciganos, foram 3 milhões de russos mortos nas câmaras de gás ou por fuzilamentos em massa, não nos campos de batalha, esta é outra coisa. E foram 1 milhão das outras nacionalidades. Agora, Sr. Ben Abraham, uma pergunta que todos fazem é a seguinte: à medida que vocês estavam no próprio campo de concentração e viam que iam sucumbir, não tinha aquela vontade de revolta? Ou no máximo, já que vão morrer, infelizmente, vamos tentar nos libertar ou matar alguns alemães, nazistas principalmente? Olha, os alemães, eles transformavam as pessoas em animais irracionais. Uma fome que dura não um dia, não uma semana, não um mês, mas uma fome contínua com 200 calorias por dia, ela transforma uma pessoa em um animal irracional. A pessoa não pensa, pensa só na comida, pensa só sobreviver mais uma hora e outra hora. Nem um dia, mais uma hora e outra hora. Sobreviver, a pessoa não pensa. E bom que você me pergunte esta pergunta, porque que nestas circunstâncias, um punhado de rapazes do nosso povo se levantou e lutou contra o mais poderoso exército naquela época, que era o exército alemão, demonstraram um heroísmo sem precedentes na toda a história universal. Eles lutaram sem possibilidade de vencer, sem possibilidade de vencer e sobreviver. Lutaram para salvar a honra e a dignidade do povo judeu e conseguiram. Agora, Sr. Ben Abraham, quando terminou a guerra, onde o senhor se encontrava e como o senhor enfrentou a vida a partir daí? Olha, eu me encontrava na Alemanha Central, no campo perto da cidade de Ludwig-Luz, quando foi libertado no dia 2 de maio de 1945. Foi libertado, outros povos ficaram jubilando a libertação, que de longe a gente viu os tanques americanos, mas nós judeus ficávamos chorando e chorando, lembrando
dos nossos entes queridos que nos deixamos mortos nos guetos, nos campos, que foram-se como a fumaça dos crematórios. A minha trajetória foi que eu passei um bom tempo nos hospitais americanos, ingleses, sarando das doenças que eu adquiri, e depois, com o tempo, recomecei a minha vida, sempre lembrando o que passou, até que um dia, quando meu filho fez bar mitzvah em 1970, em Israel, ao lado do Muro das Lamentações. Depois fomos ao Instituto Yad Vashem. Lembrei-me a minha promessa que eu fiz ainda no campo e comecei a escrever, comecei a levar à tona tudo o que passei, tudo o que testemunhei. Escrevi mais que 13 livros já tem publicados em português, 3 livros em inglês e mais que 3.000 artigos. E eu estou sempre alertando, viajando de norte a sul do Brasil, alertando para prevenir, principalmente as novas gerações, sobre tudo o que passou. Agora, senhor Ben Abraham, o senhor falou de alertar, e principalmente aqui em termos de Brasil, nós soubemos de um caso mais recente que ocorreu na última mostra de cinema, sobre um filme que declaradamente fazia propaganda, alusão aos nazistas, não é isso? Sim. E, se não me engano, está sendo processado pelo senhor. Sim. E, além disso, temos um outro caso no Sul, e eu gostaria de saber em que pé está. Olha, no caso do Sul, eu processei esse Siegfried Ellwanger, esse elemento que faz divulgações nazistas, desmentindo o Holocausto, desmentindo as atrocidades nazistas e glorificando Hitler. E foi o primeiro processo na América Latina e, quem sabe, nas Américas, onde um nazista foi condenado pela justiça. Este filme foi proibido por causa de seu teor na Alemanha, proibido, seu autor respondendo vários processos. E isto, infelizmente, que aconteceu... Como foi autorizado aqui na mostra? Aí que está. Ele foi, não existe censura prévia. Sim. Ele foi apresentado na mostra, nós da Sherita Pleitá fizemos uma queixa junto com a delegacia contra crimes raciais e evitamos e conseguimos, para ser evitado, que este filme entre em cartaz aqui no Brasil. Agora eu gostaria aqui, uma coisa que é muito importante, um apelo para aproveitar Sim, com muito prazer. Não um comercial, Sim, mas um apelo principalmente para novas gerações. Exatamente. Não esquecer e não deixar esquecer. Do passado, aprender como viver no presente e enfrentar o futuro. Nós, sobreviventes do nazismo, 50 anos que se passaram do fim da Segunda Guerra Mundial, estamos diminuindo dia a dia. Daqui a pouco não sobra ninguém de nós para poder contar e testemunhar. E quando nós estamos vivos, estão sendo divulgadas livros e outras divulgações no Rio Grande do Sul desmentindo o Holocausto, o que acontecerá depois? Portanto, cabe a vocês, para vocês jovens, pegar esta nossa bandeira e lutar para que isso nunca aconteça contra ninguém, contra qualquer povo na face da terra, pois todos os povos, todas as raças têm o mesmo direito de viver em paz e tranquilidade. Ação itinerante sobre o Holocausto, organizada pelo jornalista e escritor Ben Abraham, especialmente para as novas gerações, se apresentou agora na FATEC. A reportagem é de Alberto Danon. Estou agora com o Acácio e o Gonçalves, da diretoria da Escola FATEC, que organizou a exposição Martírio e Heroísmo, que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Acácio, de quem partiu a ideia da organização? Essa é a ideia, partiu aí do Dr. Ben Abraham, juntamente com um grupo de alunos da Faculdade de Tecnologia. E essa é a segunda exposição que é feita aqui na FATEC São Paulo. Com licença, você acha que num período atual, principalmente aqui em termos de Brasil, poderiam ocorrer novamente essas cenas terríveis? Creio que não. E qual o conselho que você daria à geração atual para que isso não se repita? Principalmente paz, né? Paz, estudo. Agora, Gonçalves, qual é a reação dos alunos ao verem essa exposição, essas fotos? Bom, o que nós temos visto aqui, acompanhando os alunos, nós vimos que muitos deles se estarreceram de ver essas cenas e lembrar que isso aconteceu realmente. Eu vi até alguns alunos comentando, falando que hoje ainda continua essa matança
essa destruição de povos, como acontece, por exemplo, na antiga Iugoslávia, na região da Bósnia, como acontece, por exemplo, em Ruanda, Etiópia, nós continuamos vendo isso daqui, coisa que jamais poderia voltar a acontecer. Com licença, você já conhecia esses fatos? Já, todos eles. Mas como você sente vendo as fotos do que realmente aconteceu? Em primeiro lugar, o meu pai ele esteve, né, na Segunda Guerra Mundial, né, ele participou. Eu acho que uma consciência muito importante, né, para que esses fatos não se repitam seria realmente o que essa organização está fazendo, que seria sempre relembrar, né? Sempre trazer à memória todas essas atrocidades que foram cometidas para que não se apaguem da mente das pessoas e que não venha a se repetir, né? Agora, existe muita gente que nega a existência do Holocausto. O que você tem a dizer para essas pessoas? Acho que é um absurdo, né? Inclusive, eu já ouvi falar disso no Canadá. Houve muitos levantamentos, né, de que não... processos até envolvendo, se dizendo que não houve, né? Mas eu particularmente sou testemunha de Jeová e também conheço pessoas, né, que sofreram de todos esses problemas e é inconcebível, né, esse fato que não existiu o Holocausto, não só para a nação judaica, mas para outros povos. É incontestável, existem pessoas aí vivas até hoje que podem provar amplamente com o maior número de provas que isso existiu. Estamos agora com o escritor Ben Abraham, que todos vocês aí de casa o conhecem muito bem, um escritor que relata em seus livros o Holocausto, e nós conversamos há poucas semanas em nosso programa. Qual foi a ideia, como surgiu essa ideia dessa exposição e há quanto tempo é realizada? Não, esta exposição eu estou apresentando em todos os lugares para levar ao conhecimento público tudo o que aconteceu, aonde um regime inescrupuloso, que era o regime nazista, conduziu o mundo. Esta exposição já foi apresentada no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas do Estado de São Paulo, de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba. Esta exposição é principalmente destina-se às novas gerações para tomarem conhecimento aonde um regime inescrupuloso como era o regime de Hitler pode conduzir os destinos do mundo. Ela é para alertar e para prevenir e para demonstrar que todas essas publicações, agora que estão do Rio Grande do Sul, querendo desmentir o Holocausto, a gente aqui está apresentando com documentos e fotografias autênticas, fotografias que foram apresentadas no processo de Nuremberg, sobre tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre atrocidades, sobre o Holocausto, uma matança indiscriminada dos judeus, ciganos e outras raças consideradas inferiores por único motivo só, que não pertenciam a uma raça ariana. Acaso, em termos de Brasil, nós temos um pessoal, principalmente no Sul, um escritor que foi condenado, inclusive, que negava a existência do Holocausto. O que você tem a nos dizer a respeito disso? Olha, esse escritor que negou a existência do Holocausto, não é? O que nos dá a impressão, para mim particularmente, né, como descendente da raça negra, que também passou por uma série de martírios durante toda a sua existência e continua até passando, não é? O exemplo colocado pelo professor Gonçalves de Ruanda, não é? É uma pessoa que vive fora da realidade, né, que não acompanha. E essa pessoa, com certeza, não é, nada mais é do que um descendente desses que contribuíram para que o Holocausto de fato ocorresse. Agora, Gonçalves, para terminar nossa conversa, eu gostaria de te perguntar como fazer para coibir a violência desses grupos que se intitulam White Power e carecas, enfim, uma série de grupos que têm suas próprias denominações e que só servem para difundir o terror. Eu acredito que isso é um problema que não pode ser eliminado rapidamente. É um problema de educação, de conscientização de toda a população, das escolas, das empresas, para que esse tipo de comportamento vá aos poucos desaparecendo da sociedade. Eles não apareceram de repente e eles não vão sumir de repente também.